vamos continuar o nosso módulo de revisão, ainda no modelo, no programa, no conteúdo de ramo de seguros, previdência privada aberta e capitalização. Vamos para a questão número 21, que fala também de planos de previdência privada aberta. Sobre previdência privada aberta, assinale a alternativa correta. Letra A. Período de carência é o prazo durante o qual, na ocorrência do evento gerador, os beneficiários farão jus ao benefício contratado. Letra B. Portabilidade é um instituto que, durante o período de diferimento e na forma regulamentada, permite a movimentação de recursos da providão matemática de benefícios a conceder. C. Benefício é o valor pago à EAPC, Entidade Aberta de Previdência Complementar, para o custeio do plano contratado. D. Taxa de administração é o percentual incidente sobre as contribuições pagas pelo participante para fazer parte as despesas administrativas, corretagem e colocação do plano. Letra E. Os planos de previdência complementar aberta só podem ser contratados de forma individual. Qual destas opções você considera correta? Qual alternativa você assinala? Resposta correta. Letra B. É a definição de portabilidade. O que é a portabilidade? É a possibilidade de, no período de diferimento, ou seja, no período de capitalização, no período em que o participante está contribuindo, ele está formando uma provisão matemática individualizada. É chamada de provisão matemática de benefícios a conceder, porque o benefício ainda não foi concedido, ele está juntando dinheiro para usufruir posteriormente daquele benefício. Então, se ele ficou insatisfeito com a sua entidade de previdência complementar, ele pode pegar o saldo da sua provisão matemática de benefícios a conceder e portar, levar para outra entidade, para outra instituição. É o chamado Instituto da Portabilidade, que permite essa transferência da provisão matemática de benefícios a conceder. Então a letra B está correta porque é exatamente a definição de portabilidade. Vamos ver por que as demais alternativas estão erradas. A letra A está errada por causa daquela velha pegadinha. Nós já comentamos essa pegadinha algumas vezes. A pegadinha do não. Está faltando o não naquela frase. E aí, mais uma vez eu chamo a atenção. Não leia a prova correndo, não faça leitura dinâmica. Porque quem faz leitura dinâmica acaba se traindo pelo seu próprio conhecimento. Ele lê e, como ele sabe, ele acaba lendo não o que está escrito, mas o que ele tem na sua cabeça guardado. E aí ele cai nas cascas de banana, na pegadinha do não, na pegadinha do prefixo, que foi colocado incorretamente, ou foi retirado incorretamente, ou trocou de lugar. Então não faça leitura dinâmica, leia com atenção. E aí, lendo com atenção a alternativa A, nós vemos o seguinte. Qual seria a redação correta? Período de carência é o prazo durante o qual, na ocorrência do evento gerador, os beneficiários não farão jus ao benefício contratado, porque é exatamente a ideia da carência, ou seja, ele tem que esperar, é um período que ele não tem direito. É claro que não existe período de carência para o evento programável, porque o evento programável é aquele que vai acontecer no final do prazo de diferimento, do prazo de capitalização. Porém, existem os chamados eventos não programáveis, como, por exemplo, a morte ou a invalidez. E aí, relembrando o que nós vimos na aula teórica, morte ou invalidez natural pode ter período de carência. Significa que uma pessoa que fez um plano de previdência privada aberta, começou a contribuir e vem a falecer durante o prazo de capitalização, de uma morte natural, por exemplo, de uma doença, durante o período de carência, os beneficiários terão direito a receber um benefício, mas só após ultrapassado o período de carência. Então, falta um não na
redação da alternativa para que ela se torne correta. Como não foi excluído, a alternativa ficou errada. A letra C está errado, porque benefício não é o valor que o participante paga durante o prazo de diferimento. Não, benefício é o valor que a entidade paga ao participante no momento em que ele começa a gozar o seu direito. O valor pago à entidade aberta de previdência complementar para custeio do plano chama-se prêmio, que é o mesmo conceito da área de seguros. O seguro também chama-se prêmio. O título de capitalização também paga prêmio. O participante paga um prêmio para a entidade. Então, o nome é prêmio, não é benefício. Benefício é o que a entidade paga para o participante quando ele começa a usufruir. Então, a letra C está errada porque embolou os conceitos. A letra D também está errada, porque taxa de administração não é o percentual incidente sobre as contribuições pagas, sobre as contribuições mensais. Esse percentual chama-se carregamento. Taxa de administração é um percentual cobrado anualmente sobre o total dos investimentos. Lembrando que é um fundo de investimento. E como todo fundo de investimento, tem taxa de administração. É um percentual anual sobre o saldo da aplicação. Então está também embolado o conceito, por isso a letra D está errada. E a letra E está errada porque isso não é verdade. Não é verdade que os planos de previdência complementar aberta só podem ser contratados de forma individual. Existe também a chamada contratação coletiva. Um empregador pode viabilizar a contratação coletiva para seus empregados. Os empregados que quiserem, ninguém é obrigado a associar-se ou a fazer nada a não ser em virtude de lei. Então ninguém é obrigado a contratar uma previdência privada complementar. Mas a empresa pode viabilizar a contratação de forma coletiva. Com isso, por exemplo, consegue taxas de administração mais baixas, consegue um carregamento menor. É uma vantagem para o seu empregado. A empresa pode participar do custeio, ela pode pagar também junto com o empregado. Nós vimos tudo isso quando falamos na aula teórica sobre contratação de previdência privada aberta. Então dizer que só pode ser contratado de forma individual está errado, porque existe também a contratação coletiva. Vamos então para a próxima questão. A questão número 22 trata das sociedades de capitalização e pede para assinalar a resposta correta. Em relação às sociedades de capitalização, diz a letra A: não podem prever, nas condições gerais dos títulos, participação dos titulares nos lucros da empresa. Letra B: estão impedidas de utilizar os resultados de loterias oficiais para a geração de seus números sorteados, sendo obrigadas a realizar sorteios prévios com ampla e prévia divulgação aos titulares. Letra C: poderão apropriar-se da provisão matemática dos títulos suspensos ou caducos por inadimplência dos pagamentos. Letra D: somente podem colocar títulos com uma única taxa de juros ao longo de sua vigência. Letra E: podem estabelecer um percentual de desconto, penalidade, não superior a 10%, nos casos em que o resgate for solicitado pelo titular antes de concluído o período de vigência. Qual destas opções você considera correta? Qual alternativa você assinala? Resposta correta, letra E. A regulamentação permite que as sociedades de capitalização estabeleçam um percentual de desconto, uma penalidade para o participante, para o titular, que decidir resgatar o saldo antes do período de vigência. Esta penalidade, esse desconto, é de no máximo 10% do saldo constituído. Vamos ver por que as outras alternativas estão erradas. A letra A está errada porque isso não é verdade. Embora não seja comum,
não é uma prática disseminada no mercado, mas nada proíbe que a sociedade de capitalização preveja participação do titular de um título de capitalização no lucro da empresa. Não há nenhum impedimento, embora isso não seja comum. A letra B está errada, porque não é verdade que elas estejam impedidas de utilizar o resultado das loterias oficiais. Pelo contrário, elas podem utilizar e é muito comum que utilizem. A maioria dos planos de previdência de capitalização oferecidos pela sociedade de capitalização vinculadas aos bancos, principalmente aqueles com pagamento mensal e mesmo aqueles com pagamento único, a maioria destes planos tem os seus sorteios vinculados à realização da Loteria Federal. Elas podem não utilizar. A sociedade pode, ao invés de utilizar o resultado das loterias, promover um sorteio próprio. Caso ela opte por promover um sorteio próprio, ele terá que ser público e auditado. Mas ela não é obrigada a promover o sorteio próprio. Ela pode utilizar o resultado das loterias. Então, quando a alternativa diz que não pode, está errado. A letra C está errada porque os títulos com prazo superior a 12 meses podem ter a previsão de mais de uma taxa de juros. Até porque, às vezes, o título prevê uma determinada taxa de juros, que é uma taxa oficial. Se essa taxa for extinta, tem que ter uma alternativa. Então, não é verdade que só pode ter uma taxa de juros única durante toda a vigência do contrato. A letra D está errada, portanto, por isso. Vamos para a próxima questão. Que também fala de sociedades de capitalização. Também pergunta qual a alternativa correta. Diz a letra A: estão impedidas de emitir títulos de capitalização que contemplem o pagamento de um plano de seguro de vida ou pecúlio para seus subscritores. Letra B: poderão apropriar-se da provisão matemática dos títulos suspensos ou caducos por inadimplência dos pagamentos, desde que autorizada pela Superintendência de Seguros Privados. Letra C: devem remunerar os títulos de sua emissão com os mesmos percentuais da caneta de poupança. Letra D: estão obrigadas a informar o critério matemático utilizado para o estabelecimento do percentual dos pagamentos referente aos sorteios. Letra E: estão dispensadas de notificar os detentores dos títulos de capitalização contemplados em sorteio. Qual destas opções você considera correta? Qual alternativa você assinala? Resposta correta: letra D. As sociedades de capitalização são obrigadas a informar o critério matemático utilizado para o percentual dos pagamentos referentes aos sorteios. O prêmio pago tem basicamente 3 componentes: cota de sorteio, cota de capitalização e taxa de administração, carregamento. A sociedade de capitalização tem que informar daquele valor que a pessoa paga, quanto percentual vai para a cota de sorteio, quanto é carregamento e quanto vai formar o montante que ele terá direito a resgatar ao final do prazo do título. Então a letra D está correta. E por que as outras estão erradas? A letra A está errada porque não é verdade. Elas podem emitir um título de capitalização que, além do resgate, contemple um plano de seguro ou um pecúlio. A letra B está errada porque, em caso nenhum, as sociedades de capitalização podem apropriar-se da provisão matemática dos títulos suspensos por inadimplência. O titular, passado o período de carência, ele tem direito a resgatar o capital nominal constituído com os seus pagamentos, mesmo que ele tenha parado de pagar no meio. Então, a letra B, ao dizer que ela pode apropriar-se, está errado. Ela não pode. A letra C está errada porque não é obrigatório que a remuneração seja pela caneta de poupança. A regulamentação da SUSEP prevê vários percentuais. Título de capitalização não é uma poupança que dá prêmio, então não é obrigado a dar
como o rendimento é mesmo igual da poupança. E a letra E está errada porque elas não têm essa dispensa, elas são obrigadas a notificar os contemplados no sorteio, para que ele saiba que foi sorteado.